Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, shalom, tudo bem com vocês? Queridos, eu venho trazer um vídeo, para algumas pessoas pode ser considerado um vídeo polêmico, tá? Mas eu prometo para vocês que o meu objetivo não é trazer polêmica, mas um esclarecimento que eu tive com relação ao assunto, né, a questão do irmão Joshua, tá? Obviamente, na semana anterior, né, na semana que passou desse mês de setembro, eu vi, como muita gente viu, muito burburinho na internet com relação às datas que esse irmão deu com relação ao arrebatamento, né, os dias 23 e 24, muita especulação sobre isso, muitos irmãos acreditando de verdade que isso ia acontecer, outros zombando, né? A gente viu de tudo na internet com relação a esse homem e a profecia dele, certo? Eu vi alguns vídeos também internacionais, vídeos dos Estados Unidos, Canadá e outros locais, né? Pessoas até preparando mochilas, né? Com itens pessoais para poder ser arrebatado. Enfim, queridos, sobre essa questão que eu falei agora, né, pessoas preparando, guardando fotos, pessoas deixando câmera gravando, né, para que na hora que ela fosse arrebatada, ela fosse vista sendo arrebatada e sendo transformada. Cada coisa bizarra, né, enfim. Mas eu vi um vídeo em particular que me deixou muito triste. Eu fiquei realmente com o coração bem entristecido. Isso que eu vi, querido, esse vídeo que eu vi foi depois do dia 23 e 24. Acho que foi dia 25 ou dia 26. Né? De irmãos na África subindo montanha, né? Muitos cristãos subindo a montanha, esperando o arrebatamento. Né? E alguns até falando que algumas pessoas daquele meio sumiram, não foram mais vistas, e que o arrebatamento tinha acontecido e eles tinham ficado. E você vê um choro muito grande, um lamento muito grande ali naquele momento, de pessoas que realmente estavam acreditando que elas tinham ficado para trás, né? Vídeos feitos com inteligência artificial mostrando que pessoas tinham sido arrebatadas, né? Você vê nitidamente que é um vídeo plantado, um vídeo feito com esse objetivo de enganar as pessoas. Enfim, tudo isso aí. Eu venho só observando. Mas antes do dia 23 e 24, eu já tinha visto o vídeo do irmão Joshua, né? Muita gente viu. E a pergunta que eu fiz ao Senhor foi a seguinte: Senhor, quem é esse homem? Quem é ele? Porque eu nunca o vi antes, né? Estou vendo falar dele agora. Não conheço a história dele, embora ele conte a história dele no famoso podcast, né, com as irmãs gêmeas lá na África do Sul. Eu não conheço, eu não sei quem ele é, não sei se eu posso dar credibilidade à profecia que ele traz, não sei se essa profecia realmente veio do Senhor, né? E deixa eu abrir um parêntese aqui, queridos. Eu não estou julgando Joshua, tá? Eu estou julgando a profecia, tá bom? Eu venho falar aqui de uma resposta que o Senhor me deu na quarta-feira, dia 24, à noite, enquanto eu estava no culto. Estava na minha igreja, num culto, né? E há uns dias eu já vinha procurando o Senhor por respostas sobre a profecia desse homem, tá? Sobre o arrebatamento ser dia 23 ou 24, né? Eu estava perguntando ao Senhor, pedindo ao Senhor respostas. E aguardando que o Senhor, no momento certo, no momento em que ele quisesse, ele iria me dar essa resposta, tá? E graças a Deus, porque Deus nunca falha, né? O Senhor, ele é poderoso e a palavra diz que aqueles que o busca vai encontrá-lo. E o Senhor me deu uma resposta. E essa resposta veio de uma pessoa que não tem hábito de acompanhar. Eu sei que essa pessoa, conheço essa pessoa. Essa pessoa não tem hábito de acompanhar nada pela internet, nada, né? É uma pessoa idosa, uma pregadora da palavra de Deus, uma missionária, e ela foi pregar na minha igreja, né? Inclusive, se você quiser ver a pregação dela todinha,
Eu vou deixar o link aqui nos comentários para você assistir. Avança o vídeo um pouquinho, né? Porque o vídeo tem 2 horas, porque tem toda a liturgia do culto, tá? Mas lá para metade do vídeo ela já começa a pregação dela. Então, se você quiser assistir, dá um pulinho nos comentários aqui embaixo, tá? E você vai conseguir assistir toda a pregação dela. E quando ela pediu para abrir no texto e nós começamos a ler o texto, no momento em que eu li o texto, o Senhor falou para mim na hora: está aí a resposta que você me pediu. Essa é a sua resposta. E eu glorifiquei o nome do Senhor por isso. Só que eu estava esperando passar esses dias, né? Eu não queria aproveitar o momento porque eu sabia que depois do dia 23, 24, gente, muita gente ia começar a falar: e aí? O arrebatamento não veio, não aconteceu, não sei o quê. E eu não queria, né, falar nada nesse período. Eu queria esperar passar um pouquinho os dias para o assunto começar a ficar morno, né? Então eu vou trazer para vocês qual foi a palavra, qual foi a resposta que o Senhor me deu e explicar, né, o que significa essa resposta. Lembrando mais uma vez que eu estou julgando a profecia do Joshua, ok? E não o irmão Joshua, até porque eu não conheço, então não posso julgá-lo. Mas a profecia, a Bíblia me respalda, eu posso julgar se ela realmente é algo que vem de Deus ou não, ok? Então vamos lá, deixa eu pegar a palavra aqui, vou pegar minha Bíblia e vou ler para vocês. Bem, irmãos, a palavra está em Jeremias, capítulo 29, tá? A partir do versículo 4. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar vocês esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Amém? Até aqui, queridos. Acho que algumas pessoas já devem estar entendendo, né? Essa palavra foi algo assim muito forte, muito certeiro, né? Essa resposta que Deus me deu, eu senti que foi algo muito forte, muito certeiro. Agora vamos lá, vamos explicar o que Deus quis me dar de resposta com relação à profecia desse irmão. Vamos lá. O que o Senhor ministrou a mim com relação a essa palavra e ao que estamos vivendo hoje foi o seguinte: quais as pessoas que estão longe da sua pátria, que é o céu? Somos nós. Nós cristãos, a palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo, que nós somos peregrinos nessa terra. O mundo que a gente vive hoje é uma grande Babilônia, certo? Nós estamos inseridos nessa Babilônia, nós estamos dentro dessa Babilônia.
Dentro dessa Babilônia, a gente casou, a gente teve filhos, alguns vão se casar ainda, né? A gente tem leis nessa Babilônia que a gente precisa seguir, que é o mundo e o seu sistema, né? A gente tem liberdade até de cultuar o nosso Deus dentro dessa Babilônia. Mas, porém, contudo, entretanto, estamos na Babilônia. Nós ainda não estamos na nossa terra, que é o céu, né? Nós não estamos na nossa pátria celestial. Nós somos peregrinos aqui nesse mundo. E essa palavra está dizendo isso para Israel. O povo naquela época foi levado cativo para a Babilônia. Nós estamos como cativos nessa Babilônia que é o mundo hoje, tá? Porém, o Senhor dá uma recomendação muito interessante para o povo de Israel que está lá exilado na Babilônia. Olha o que o Senhor fala. O Senhor fala para eles para se casarem, para terem filhos, para construírem casas, para fazerem negócios, para darem seus filhos em casamento, se casarem também. O que o Senhor está querendo dizer com isso para eles? Tenham uma vida normal. Vivam a vida de vocês. Sim, vocês estão dentro da Babilônia, tá? Mas vivam a vida normalmente. Vivam a vida de vocês, trabalhem, comam dos frutos que vocês plantam, tenham filhos, né? Isso é para nós, queridos, hoje. Estamos dentro dessa Babilônia, dessa loucura que é esse mundo. Mas o Senhor diz pra gente, olha, vivam. Vocês estão aí por um tempo, vivam. Tenham a vida de vocês. Não é errado casar, não é errado construir casas. E, inclusive, o Senhor fala assim para respeitar e orar pelos governantes dali de Babilônia. Por quê? Porque se o governo for bem, você também vai ter uma boa vida, né? Então, o que a gente tem que fazer hoje como igreja? A gente está no meio da Babilônia, a gente não faz parte da Babilônia, mas o Senhor está dando uma instrução para nós hoje. Queridos, vamos viver a nossa vida, tá? Você vive na Babilônia, mas você não é um babilônico. Você é israelita, você é povo de Deus, tá? Tô falando aqui por metáfora, tá bom? Você é o povo de Deus. Então você pode viver na Babilônia sem se contaminar com ela, assim como Deus estava instruindo o povo de Israel aqui, certo? Vivam na Babilônia, vocês estão exilados, não tem como sair daí por enquanto, tá? Mas não se amoldem à Babilônia. Vivam a vida de vocês corretamente, não tem problema nenhum, só não sejam como eles, tá certo? Muito bem, continuando essa fala, o versículo 8, né, me pegou, porque o Senhor diz aqui assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês o encorajam a terem. Não deem atenção aos sonhos que vocês o encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Tá vendo, queridos? Eu nem preciso explicar esse versículo. Ele já é autoexplicativo. O que mais tem acontecido no nosso meio hoje, no meio cristão? O que mais tem acontecido no mundo gospel, evangélico, né? Tem tanto profeta. Acho que eu nunca vi tanta gente sonhar como sonha hoje. Tanta gente ter visão, né? Isso é uma promessa que está em Joel. Não estou criticando quem sonha, até porque eu tenho sonhos, né? Não estou criticando quem Deus dá visões. Só que com o aumento desse dom, de distribuição desse dom, há também pessoas enganosas. Pessoas que pensam que estão sendo usadas por Deus e não estão, queridos. Por isso, um dom que a gente deve pedir, acho que o primeiro dom que hoje a gente deve pedir a Deus, algo como prioridade, é o dom de discernimento de espíritos. A gente precisa saber que espírito que está falando. O dom de discernimento de espírito nesses últimos dias é essencial. É o dom que a gente deve buscar com zelo, para a gente não ser enganado. O dom de discernimento de espírito não deixa que você seja enganado. Amém? E diz assim, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para esse lugar.
E nesse versículo o Senhor me falou, calma, eu vou cumprir a minha promessa. Eu disse que eu vou arrebatar vocês, eu vou buscar vocês. Mas calma, calma. Quando fala aqui, quando se completarem os 70 anos de Babilônia, o que o Senhor está querendo dizer com essa frase? Para mim, ele disse o seguinte, filha, existe um tempo determinado, vai chegar esse tempo determinado. Quando se completar esse tempo determinado, eu vou buscar vocês. Calma, calma, confia em mim. Se eu prometi que eu vou buscar vocês, eu vou buscar. Não precisa ficar correndo atrás de profetas para poder confirmar se eu venho ou não. Eu já disse na minha palavra que eu venho, confia na minha promessa. Os meus filhos, o Senhor falou para mim, os meus filhos precisam confiar que eu disse que vou vir, que eu vou buscar vocês e eu vou buscar. Fiquem com essa promessa e guardem no coração, porque ela vai se cumprir. Vocês não precisam ficar buscando informações sobre isso, porque eu já falei na minha palavra, eu já prometi que eu venho. Acalma o coração de vocês. Então, o Senhor vem dizendo ali, né? Olha só, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Nós vamos voltar para casa, queridos, tá? Nós vamos voltar para casa. O Senhor promete isso na palavra dele. Nós vamos voltar. Tá chegando a hora, tá? Agora, mais perto do que nunca. Então, não tente saber a data, o momento, o mês, né? Não se desespere com isso. Só confia na promessa do Senhor. O Senhor não é homem para mentir, né? O Senhor, se ele fala, ele cumpre, porque ele é Deus, certo? Você não precisa viver uma vida cristã buscando confirmações. A palavra do Senhor para nós primeira coisa, o Senhor falou que essa profecia não vem dele, tá? Vou repetir a minha fala. Não estou falando do irmão Joshua. Estou julgando a profecia dele, tá? Porque a profecia a gente deve e pode julgar. E pelo que o Senhor me mostrou, é falsa, tá? É uma profecia falsa. Segunda coisa, o Senhor nos estimula a continuar vivendo as nossas vidas. Não como a Babilônia vive. Viver segundo os moldes do que essa palavra fala. Apesar de estar dentro da Babilônia, nós não seremos Babilônia. O Senhor nos estimula a continuar vivendo as nossas vidas, certo? E terceiro, o Senhor nos estimula a crer na sua promessa. Ele vem, sim, na hora que se completar o tempo que ele tiver que vir. O arrebatamento é um acontecimento muito importante para ser feito de qualquer forma e de qualquer maneira, em qualquer momento, tá? Deus tem o momento certo. Deus tem a hora certa. Vai ser no momento certo, na hora certa, no momento perfeito de Deus. A nossa função é manter a nossa santidade dentro de Babilônia. Essa é a nossa função. Manter a santidade dentro de Babilônia, tá? E não nos misturar com Babilônia. Para quê? Para que quando essa promessa se cumprir, nós estejamos prontos. Amém? Então, o que eu deixo aqui para encerrar esse vídeo que já tá longo, para você pensar com calma e com carinho. Sossega seu coração. Para de ficar buscando profecias. Para. O mesmo Deus que fala com os profetas lá fora, os profetas do YouTube, fala com você, tá? Se foi Deus que falou com eles, ele vai falar com você. Aí você vai falar, mas pastora, e os sonhos que eu tive, as confirmações que eu tive? Olha, eu tô fazendo uma série de vídeos aqui sobre sonhos. Inclusive, no próximo vídeo eu vou falar sobre sonhos da alma, sonhos do espírito, né, que são sonhos espirituais. Qual a diferença dos sonhos da alma para os sonhos do espírito? Como identificar quando um sonho vem da alma e quando um sonho vem do espírito? Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, sobre o mistério dos sonhos. Acompanha, queridos, sabe? Pede a Deus, Senhor, abre o meu entendimento.
Senhor, me dá o dom de discernimento de espíritos. Senhor, me ajuda a entender o que essas profecias têm, se elas são reais, se elas vêm do Senhor, se são produtos da imaginação humana, da onde vem isso? Não me deixe ser enganado. Essa deve ser a nossa oração, queridos. Essa deve ser a nossa oração, tá? E outra coisa muito importante que eu queria até falar com vocês com relação a isso. A gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve. A gente tem que ter cuidado até com o que a gente sonha. Sabe? Tudo que você sonhar, passe. Existe um crivo. O crivo é esse aqui. É esse. Tá? Outra coisa. O Senhor, o apóstolo Paulo passou por isso, tá? Que tem um versículo na Bíblia que o apóstolo Paulo fala assim: quem não trabalha também não coma. Na ocasião que o apóstolo Paulo falou esse versículo, tinham pessoas que estavam acreditando que Jesus ia voltar naquela época. E o que as pessoas começaram a fazer? As pessoas começaram a parar de trabalhar, pessoas pararam de cuidar de suas famílias para poder se isolar. Pessoas iam para as montanhas, pessoas iam se isolar para poder esperar Jesus voltar. Nada de novo debaixo do sol, né, queridos? Isso aconteceu lá atrás e aconteceu de novo. Está acontecendo novamente na nossa época, né? O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Se você não trabalhar, então você também não vai comer. Né? O apóstolo Paulo dá uma instrução preciosa para eles não pararem de viver a vida deles, porque Jesus já voltar. Entende? A gente não pode. Jesus já voltar. Bom, vou vender tudo, vou parar de trabalhar, vou ficar em casa só orando e jejuando e lendo a palavra. Se você achar na Bíblia alguma instrução de Deus sobre isso, no dia que vocês estiverem próximo do arrebatamento, parem de trabalhar, fiquem só orando e jejuando. Se tiver algum versículo na Bíblia sobre isso, então vocês podem me mostrar. Mas eu nunca vi nada na Bíblia nos estimulando a parar de viver porque Jesus estava voltando. Até porque, enquanto Jesus não volta, você tem conta para pagar, você tem que trabalhar, você tem pessoas para evangelizar, você tem uma obra para fazer, né? Você está aqui como um embaixador de um reino celestial. Um embaixador, ele precisa trabalhar, ele precisa proclamar o reino de onde ele veio. E é essa a nossa função. E não nos trancar em casa para esperar o arrebatamento acontecer. Seremos arrebatados no momento que tiver que ser. Creia. O Senhor vai cumprir essa promessa. Tá? Irmã, tá próximo. Tá próximo? Sim, tá próximo. Tá muito próximo. E a gente faz o quê? A gente fica paralisado? Não, queridos. Não. Não, é a hora de dar o gás. Se tá próximo, é agora mesmo, vamos lá. É agora que a gente tem que pegar a palavra, agora que a gente tem que orar, agora que a gente tem que ir pra rua evangelizar, agora que a gente tem que falar de Jesus pros nossos familiares, é a hora que a gente tem que se reconciliar com pessoas com quem a gente não fala mais, é hora de liberar perdão, é hora de ir lá se justificar, se voltar atrás nas coisas erradas que fizemos e pedir desculpas, é hora de liberar perdão para as pessoas, é hora de, se você tem dificuldade de ensinar a palavra para o seu filho, para sua filha, é a hora de você começar a conversar sobre a palavra com seus filhos, é a hora de você ter mais rotina de oração, é isso, é continuar vivendo, pagando suas contas, sendo um excelente profissional onde você trabalha, né? Honrando o nome do Senhor com as suas atitudes enquanto crente, enquanto cristão. Aí, um belo dia, Jesus vai vir nos resgatar. Creia, apenas creia nisso, tá? Não se desespere, só creia e viva a sua vida da melhor forma possível. Que as pessoas olhem para você e olhem para a sua vida e falem assim: porque fulano é assim, eu quero ser cristão. Eu quero esse Jesus que essa pessoa segue. Porque é uma pessoa transformada, é uma pessoa diferente. Eu quero esse Jesus. É isso. A sua vida tem que ser um exemplo do que é ser cristão. Amém? Bem, queridos, Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. E se você quiser, pode comentar o que você achou desse vídeo. Você é livre para comentar o que você quiser aqui nos comentários. Você só não vai ter resposta se você quiser
criar uma confusão nos comentários ou quiser me agredir com palavras, tá bom? Porque eu não vou fomentar agressões aqui. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.